Depois de viajar ao Catar, resolvi aproveitar que estava ali do lado e dar uma passada no Omã também. O Omã, sim, foi um país que eu não tinha a mínima ideia do que tinha por lá. E você, conhece? Pensa nesse nome, Omã. Onde é que fica isso, cara? Na verdade, eu só fui mesmo porque já estava viajando pelo Golfo Pérsico, e o Omã fica no Golfo Pérsico. Então eu pensei, já tô aqui, por que não dar uma chegada lá? Como não precisa de visto pro Omã, simplesmente comprei a passagem e vamos que vamos. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá foi o nome da capital do país. Era o nome que eu já tinha ouvido em algum lugar. Mascate. De onde é que eu conheço Mascate? Te traz alguma recordação esse nome? Mascate no Brasil, pelo menos no Nordeste, virou sinônimo de caixeiros viajantes. Aqueles caras que iam viajando de cidade em cidade, vendendo produtos que não estavam disponíveis na localidade. Na verdade, houve até uma guerra em Pernambuco que ficou conhecida como a Guerra dos Mascates, quando a população de Recife entrou em guerra contra a população de Olinda. Fui pesquisar a improvável possibilidade de ser apenas uma coincidência fonética, mascate no Omã e mascate os mercadores do Nordeste. Mas não, o termo em português, mascate, realmente tem origem devido ao fato do povo do Omã e da sua capital, Mascate, serem habilidosos comerciantes viajantes, o que levou ao surgimento do termo entre os portugueses que trouxeram para o Brasil colonial. Doido, né? Na verdade, a região da Omã seguiu a trajetória de grande parte das outras localidades do Golfo Pérsico por grande parte da sua história. Era uma região esparsamente povoada, desértica e dependia do comércio e da produção de pérolas marinhas para poder se manter. Cheguei aqui num país do Oriente Médio, um país que não é muito conhecido, chama Omã. É um país que é interessante porque pouca gente ouviu falar dele, né? Mas apesar disso é bastante turístico, tem muito turista aqui. Tenta ser o país mais aberto das Arábias, né? Então assim, é um país muito tranquilo, é um dos países mais seguros do mundo. É interessante porque os portugueses, né, montaram aqui um entreposto militar por um tempo para proteger o caminho para as Índias. Então assim, grande parte dos fortes que você tem aqui foram construídos pelos portugueses. Não sei se dá para ver um forte que tem lá em cima ali. Eles foram construídos pelos portugueses para poder, enfim, segurar o entreposto deles, né? Só que os portugueses saíram aqui no século XVII, quando se esfacelou o Império Português, né? Eu gostei daqui, achei que ia ser tão bacana, mas achei bem bonito o país, bem turístico, pessoal muito bacana. Metade da população é estrangeira e, enfim, é um lugar legal. Ficou mais ou menos assim até quando os portugueses começaram a fazer o caminho para as Índias e lá instalaram um entreposto comercial para ajudar no abastecimento dos navios a caminho do sul do continente indiano. Se você parar para pensar e ver, ali onde é o Omã e o Golfo Pérsico é mais ou menos como se fosse metade do caminho até chegar nas Índias. Na verdade, hoje, próximo de Mascate, a cidade, a capital, você tem várias muralhas, fortes e torres de observação construídas ainda pelos portugueses que ficaram por lá até o esfacelamento do Império Português no século XVI. Com a saída dos portugueses, tudo voltou ao mesmo marasmo que era desde sempre com povos nômades e baixa atividade econômica, e o Omã deixou de ter qualquer tipo de importância na geopolítica mundial. Legal saber disso, né? Os portugueses já bateram lá, né? Estou aqui no Omã, um país do Oriente Médio pouco conhecido, né? O pessoal prefere ir para Doha, para o Catar, principalmente para o Dubai, nos Emirados Árabes, né? E conhece pouco esse lugar, né? Aqui na verdade é um forte, que é um forte português. Os portugueses estiveram aqui durante 150 anos, da época do auge do Império Português, quando eles iam para as Índias, paravam aqui nesse entreposto. Fizeram esse forte para poder se defender das invasões, né? E manter o entreposto deles. Os portugueses ficaram aqui até 1940, quando acabou o esfacelou. Vocês vão perceber, tem forte para todo lado. Tem um ali, outro lá. São várias torres, né? Feitas pelos portugueses, né? Interessante que a mulher quase quebrou o celular dela aqui, deu pau de ser opinião meu. E esse forte é bacana porque dá uma bela visão da cidade, né? Bandeira do Omã lá em cima. E é isso. Cheguei ontem, né? Um dia inteiro agora aqui para aproveitar a cidade. Vamos ver o que mais que oferece pra gente. Mas aí então surgiu o petróleo. O Omã era uma terra tão esquecida que chegou no início do século XX com apenas 3 escolas no país inteiro.
Até que no século XX, o Golfo Pérsico inteiro começou a nadar no petróleo e o Omã foi junto. O país não ficou tão rico quanto seus outros vizinhos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou Bahrein, mas hoje é um lugar relativamente mais rico que o Brasil. E bem, é um dos países mais seguros do mundo também. Assim como seus vizinhos, o Omã tem um dono e o simpático rapaz que manda no pedaço chama-se Haitham bin Tariq Al Said, ou pelo menos eu acho que é isso. Como todo bom governante absolutista, ele quer passar uma imagem de reformador, de grande líder, de amado pelo povo. Mas todo mundo sabe como são os calabouços onde são jogados quem se atreve a falar um ai contra o governo. Além disso, ele tenta passar uma imagem de quem tem uma grande preocupação em educar a população, em ser o grande mecenas da educação. Mas o índice de analfabetismo do Omã é muito parecido com o brasileiro. Ok, não é ruim, mas não é essa maravilha toda para você vender a imagem de um grande reformador, né? Mas ainda assim, aparentemente a saúde e a educação universais, e pude perceber na rua que grande parte dos omanes podiam falar alguma coisa de inglês, o que é algo quase inexistente no Brasil, por exemplo, sinal de que a educação lá também não deve ser tão ruim assim. Inicialmente, o Omã tentou meio que ser a Suíça do Golfo Pérsico, tentando ser um país neutro e moderador de conflitos na região, mas poucos países no mundo realmente levam isso a sério. Vez ou outra, um ou outro acordo é até assinado por lá, mas o conflito atual do momento, Israel versus Hamas, de 2024, por exemplo, que está acontecendo quase que ali do lado, está sendo mediado pelo Catar e ninguém nem ouviu falar do Omã. Eles também tentam passar a imagem de um país mais liberal, que parece ser parcialmente verdade, haja visto que, pelo menos pelo tempo que eu estou falando isso, havia várias ministras mulheres e aparentemente as mulheres dispõem de diversos direitos que não têm outros países do Golfo Pérsico. Assim como outros países do Golfo Pérsico, os filipinos, paquistaneses e indianos estão por todos os lugares fazendo os trabalhos de mais baixa qualificação, à exceção dos táxis porque, bem, segundo o taxista me falou, apenas omanes podem ser taxistas. Apenas as pessoas que são do Omã podem ser taxistas. Isso faz com que quase metade da população inteira do país seja feita de estrangeiros. Tá curtindo o vídeo? Tá achando bacana? Pô, não esquece de deixar sua curtida aí não. Dá uma força pro canal que tá começando agora aí. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, cara, pra sempre receber a notificação. Você vai ver, vai vir muita coisa da hora ainda aí, pode ter certeza. Não sei se é porque lá em Mascate não tem prédios muito altos, portanto podem fazer sombra. Mas a impressão que eu tive foi de sofrer muito mais de calor por lá do que eu sofri de calor no Catar e Dubai. No final, a impressão que ficou de Omã foi muito boa. Todo mundo era muito gente boa com você pelas ruas e eu adorei as fortalezas portuguesas espalhadas pela cidade inteira. O Omã é um país muito pouco visitado e acho que isso faz com que ele seja bem mais interessante. Essa é uma das grandes belezas de você viajar para países dos quais você não tinha a mínima ideia do que era. Cara, o Omã foi muito legal.